Boa noite, extraordinários, bem-vindos aqui a mais uma live do OK Porto, às segundas-feiras, às 20h29, onde estamos presentes para fazer lives, para trazer alguns temas para ti, para partilhar, para poderes compartilhar também connosco, não é só eu partilhar com vocês, mas vocês também partilharem comigo. Enquanto as pessoas vão entrando, vou pedir que é para seguirem aí, para convidarem as pessoas a estarem aqui connosco, vão aí no aviãozinho e peçam aí às pessoas, convidem as pessoas para entrar, para estarem aqui connosco neste momento. Hoje que o nosso tema tem a ver com a inteligência emocional em camadas mais jovens, não é? Porque temos assim a educação emocional para pessoas mais jovens, o quanto isso é importante. Eu vou partilhar um pouco sobre a minha experiência e sobre aquilo que eu tenho assistido nestes últimos tempos sobre este tema. Aí vocês vão convidando as pessoas, eu vou convidar também aqui, enquanto vocês convidam eu vou também, enquanto as pessoas vão entrando, porque é um bom momento para estarmos todos aqui a partilhar. Convidem aí do vosso lado, que eu vou convidar aqui do meu, está bem? E aí vão dizendo o que é que vocês acham sobre este tema. É importante nas camadas mais jovens trabalhar a parte da inteligência emocional? Sim ou não? O que é que tu achas? O que é que tu achas que eu vou falar neste tema? Qual é que tu achas que é o público-alvo, digamos assim, deste tema da inteligência emocional em camadas mais jovens? Conta aí para mim, vai escrevendo aí nos comentários, vai partilhando com as pessoas também para elas estarem aqui presentes connosco. Eu estou aqui a fazer o mesmo, tá? Estou aqui, vou olhando para baixo porque eu estou a fazer o mesmo. Estou aqui a convidar os meus seguidores. Convida tu também, que é para podermos estar aqui mais pessoas juntas e partilharmos. Quanto mais pessoas estivermos aqui, mais partilhamos uns com os outros. Concordas comigo? Já vou ver se vocês estão a pôr aí comentários ou se vocês estão caladinhos, porque eu também quero aprender com vocês. Vocês acham que não, mas eu quero aprender com vocês. Às vezes as pessoas acham que nós fazemos as lives e é só para ensinar. Não, não, eu aprendo muito quando vocês partilham comigo. Está bem? Então vamos lá, partilhar aqui comigo também o que é que tu achas sobre este tema. Enquanto eu acabo aqui de partilhar, já está. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Muito bom. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui um bocadinho sobre este tema e depois se alguém quiser entrar também para partilhar um pouco sobre o que acha deste tema, a importância da educação emocional em camadas cada vez mais jovens. Na minha opinião e daquilo que eu tenho visto e pela experiência, inclusivamente das pessoas aqui da minha casa, tem sido cada vez mais importante. O que é que tu achas aí desse lado? Achas que é importante começarmos cada vez mais cedo? Ou achas que esta coisa das emoções, as pessoas só devem trabalhar quando são mais velhas, quando têm desafios mais lá para a frente? O que é que tu achas? Achas que as pessoas vão ficar mais preparadas se elas começarem mais cedo? Ou achas que elas só se devem preparar quando começarem a ter problemas e desafios na vida dela? Diz-me lá, conta aí. Enquanto isso, vão aí convidando também, não é? Convido-vos a convidar as pessoas para estarem aqui na live connosco. Na próxima semana não vamos ter live, tá? Na próxima semana, como vamos ter o MAP, na segunda-feira vou estar na reunião de fecho do MAP, criando conexões e trazendo novas realidades e novas conexões entre as pessoas que se vão permitir fazer o treino este próximo fim de semana, dias 2, 3 e 4 de fevereiro, lá na Póvoa de Varzim, e outras pessoas que já fizeram há mais tempo, porque as pessoas, quanto mais se conectam com novas pessoas, mais oportunidades aparecem na vida delas. Paulo já me disse aqui qualquer coisa, e a Bia também. Então vamos lá, o Paulo diz-me assim: quanto mais cedo melhor, pois a inteligência emocional é tudo. Deveria ser obrigatória na escola. Concordo e não concordo, Paulo, tá? Porquê? A maior parte das coisas que são obrigatórias as pessoas não aproveitam da mesma forma. Não sei se tens essa forma de pensar, não é? Quando as pessoas são obrigadas a fazer um determinado tema, obrigadas a estudar sobre um determinado assunto, normalmente elas aproveitam de forma menor do que aquelas pessoas que efetivamente querem fazer esse processo de aprendizagem. Então eu diria que não deveria ser obrigatório na escola, mas que deveria ser uma sugestão das próprias escolas.
até em parceria com o próprio Estado ou com parcerias com entidades, não é? Nós próprios fazemos algumas parcerias com algumas escolas, precisamente por isso, para proporcionar essa possibilidade. Aí algumas pessoas vão dizer que não pode ser, que os miúdos não precisam. E nós sabemos, não é? Na realidade, nós sabemos que quanto mais bem preparados os jovens estão, melhores resultados eles vão ter. E eu em casa tenho, não é? Ainda tenho, dois jovens que já passaram pelo processo do Teen Map, o Teen Map que é o processo de treino de gestão emocional para jovens, adolescentes. Eles não gostam que a gente chame adolescentes, mas é mais fácil para os adultos entenderem. E na realidade isso fez toda a diferença na vida deles. Às vezes não faz logo, às vezes vai fazendo ao longo do tempo. Mas também é assim no treino dos adultos. E também é assim na nossa vida. As coisas não acontecem nem sempre quando nós achamos que elas devem acontecer. Então vamos lá ver aqui quem é que tem aqui mais. A Bia diz: quanto mais cedo melhor. Bia, tu que começaste bem cedo, não é? Deixa cá ver. Tu que começaste bem cedo. A Amélia está aqui a pedir para participar. Eu não sei se ela quer participar. Vou ver. Se ela quiser aceitar. Uma cara jovem que aparece aqui. Sim, porque eu sou jovem, tá? Não sei quanto a vocês, quanto à vossa idade, quanto a essas coisas, mas eu continuo a considerar jovem, porque a juventude está aqui, tá? O corpo pode ir envelhecendo, mas a mente é que dita o quanto és ou não és jovem. Aliás, existe uma frase que diz assim: existem jovens de 81 anos e velhos de 18. Concordas com isso? Porquê? Porque as pessoas têm uma mentalidade realmente em que aproveitam muito e elas mantêm-se jovens. E há jovens que são tão, como é que eu ia dizer, tão atrapalhados, tão estragados pela vida, que acabam por ser autênticos velhos num corpo de jovem. Não sei se concordas com isso. Vamos lá? Partilhei comigo. Com que idade é que tu achas que as pessoas deveriam começar a trabalhar a parte da inteligência emocional? Escreve aí. Aí acontece o quê? Muitas vezes não, mas algumas vezes já se começa a ver algumas escolas a trabalhar a parte da inteligência emocional em camadas bem jovens, normalmente nas escolas primárias ou até entrarem na própria escola primária. Só que quando passam para o primeiro ciclo, quando elas entram no quinto ano, exatamente, no quinto ano, acontece o quê? Deixam de ter essa disciplina, deixam de ter essa matéria. Como se elas, tendo trabalhado nessa idade, tivessem todas as ferramentas necessárias para viver a vida delas. É claro que elas vão ter mais ferramentas do que outras pessoas que nunca passaram pelo processo. Mas nós sabemos que essas camadas mais jovens, até ao quinto ano, elas dependem muito dos pais. E quando os pais não estão envolvidos nesta parte da inteligência emocional, o que é que acontece? Os jovens ou as crianças têm tendência para regredir, para voltar atrás, para voltar para aquilo que os próprios pais preconizam para a vida deles. Não sei se isso faz sentido para vocês. O Paulo diz aqui, a partir dos 10, 12 anos, a Amélia a partir dos 4. Eu acho que isto devia ser logo desde que a gente nasce. Como? Através dos pais. E este é um dos públicos, digamos assim, que mais deveriam trabalhar a sua parte da inteligência emocional. Pais. Porquê? Porque nós estamos a construir os nossos futuros adultos. E se os próprios pais não têm trabalhado a parte da inteligência emocional, como é que elas vão ajudar uma criança ou um jovem a desenvolver essa parte da gestão emocional? Como é que elas vão ajudar a entender algo que eles próprios também não entendem? Que às vezes as pessoas acham que sim, que até entendem, que sabem, que vão pela vida e aprendem com a vida. Só que é assim, no outro dia houve até uma pessoa que me perguntou assim: "Então, mas eu não posso aprender com a vida?" Claro que podes aprender com a vida. Eu até 2012 eu aprendi com a vida. Na realidade até 2014. Só que depois em 2014, quando eu fiz este processo do treino de inteligência emocional, o que acontece é que eu disparei com a minha evolução. Então tu podes fazer de forma isolada, podes fazer sozinho, podes aprender com a vida, só que demora muito tempo. E eu não sei quanto a ti, mas eu não tenho muito tempo, eu só tenho o tempo de agora.
porque eu amanhã não sei se tenho tempo, eu amanhã não sei se existo, eu não sei se aproveitei. Então é preciso realmente começarmos a aproveitar melhor e a acelerar os nossos processos. Na realidade, eu, enquanto coach, o que eu faço é exatamente isso com os meus clientes: acelerar o processo deles. E este treino o que faz é acelerar o processo de gestão emocional. Curar algumas feridas que muitas vezes atrapalham as pessoas de atingir novos patamares. Quer elas estejam num estado negativo, digamos assim, quer elas estejam num estado positivo, onde elas sabem que podem ir muito mais longe, mas por algum motivo existe um travão puxado e que a pessoa, a maior parte das vezes, não sabe o que é. Então isso é muito importante começar quanto mais cedo melhor. E os pais têm esse papel fundamental na educação das camadas mais jovens, através do conhecimento, através de inspirar essas crianças e esses jovens. Eu posso vos dizer, quando eu fiz o meu próprio treino, antes mesmo dos meus filhos fazerem, eles começaram a mudar pela inspiração, por aquilo que eu própria fui mudando. E tu próprio podes fazer isso. E é muito importante começarmos a trazer isso para as novas camadas, para as camadas mais jovens, trazer o nosso próprio processo ao de cima, para podermos ter mais ferramentas, não só para lidarmos com as nossas emoções, mas para lidarmos com as emoções dos nossos filhos e ajudarmos os nossos filhos a chegarem a patamares diferentes e aprenderem a gerir as suas próprias emoções. E existem processos, não é? Nós no OK temos o treino de gestão emocional, não temos só para os adultos. Temos também para os jovens e para as crianças. Então, dos 5 até aos 15 anos, nós temos treinos específicos para eles. Onde os treinos não são só para eles. São para eles e para os pais. Porque os pais precisam de estar envolvidos nesse processo de gestão emocional. Está bem? Boa noite aqui a quem vai entrando e que está a dizer boa noite, para vocês também. Estejam vocês onde estiverem. Aqui o António deve estar na Suíça, a não ser que tenha vindo passear até Portugal. Passear, quer dizer, não sei, às vezes pode não ser passear. Tenha vindo até Portugal. E a todos vocês que estão aí, algures espalhados por esse mundo fora. Porque as emoções vivem-se igual em qualquer parte do mundo. Não é igual na realidade, todos nós temos as mesmas emoções. A forma como nós reagimos às emoções é que vai fazer toda a diferença. Então, os pais talvez sejam um dos primeiros que precisam efetivamente trabalhar a parte da gestão emocional. Quando se dá, não é? Eu que sou mãe e tive o trabalho de preparação para o parto, acho que deveria haver um trabalho de preparação para pais. Trabalho preparatório para prepararmos a ser pais. Claro que nós nunca estaremos preparados, porque os miúdos não vêm com manual de instruções, nós não temos manual de instruções, então há muita aprendizagem que vai ser feita pelo caminho. Só que eu não sei quanto a vocês, mas pelo menos para mim foi bem desafiante o processo de ser mãe. Foi porquê? Porque eu não estava preparada para gerir o stress, a pressão, as choradeiras. E eles até foram bem tranquilos, acreditem, foram bem tranquilos. Mas é muito importante nós sabermos lidar com essas emoções, porque é normal estarmos com muito mais stress nessa altura, porque temos toda a pressão da sociedade de saber educar bem os nossos filhos, seja lá isso o que for. Sim, seja lá isso o que for. Na realidade, se tu pensares bem, o que é educar bem os nossos filhos? O que é dar-lhes uma boa educação? Só os resultados o vão dizer. Muitas vezes aquilo funciona bem para um, não vai funcionar bem para o outro. Muitas vezes tu achas que estás a fazer o melhor e quando vais a dar por ela estás a fazer uma grande asneira. Mas na realidade essa asneira era aquilo que tu sabias fazer. Não tinhas outra forma de saber. Então, esta parte dos pais, para mim, na minha opinião, Covilhã! Ai, António Carlos, boa! Bem-vindo! Muito bem! Estou à espera da tua visita lá no Porto. O programa tem no próximo fim de semana, vai ser top ter-te lá. É o primeiro mapa do ano. Vai ser maravilhoso termos aquela sala cheia de boa energia, de pessoas que vêm recarregar as suas baterias, de encher o seu avião chamado vida com bom combustível. Hein? Então, prepara-te aí, António, marca aí na tua agenda um fim de semana só para ti, tá? Tal como tu já fizeste lá atrás. Então, os pais, para mim, não é? Para mim, na minha opinião, acho que deveriam ser as primeiras pessoas a ter esse cuidado de trabalhar a inteligência emocional.
porque elas vão construir o novo, os novos futuros, não é? As novas pessoas do futuro. Cristina, vens? Boa, vem que eu estou à tua espera, tenho lá um abraço para ti. Não sou só eu, há mais gente, tá? Muito bem, então, pais, a não ser que vocês. Miguel Palma, do Luxemburgo. Ah, pessoal aqui, nós somos muito internacionais, vocês é que não sabem. Aliás, nós temos tido pessoas a fazer treinos que vêm da Suíça, vêm do Luxemburgo, vêm da França, vêm do Brasil, sei lá, vêm de tantos lados. E é maravilhoso, porque é multicultural. Só que é multicultural, mas as emoções sempre aparecem da mesma forma, da forma mais inesperada que tu possas imaginar. E quando tu sabes o que fazer com essas emoções, aí é que vai fazer toda a diferença, tá? Então, bem-vindo, Miguel, também aí do Luxemburgo. Muito bem. Já fizeste o treino, Miguel? Conta aí. Muito bem, então, pais, não é? Aprender para saber lidar com os seus filhos e para os ensinar, para os ajudar a aprender sobre as emoções, para que eles possam ser inspirados a ter melhores resultados e a utilizar as emoções da melhor forma para terem os melhores resultados que eles merecem. Pais, tá? Eu posso dizer, por exemplo, em termos estatísticos, não é? Porque nós temos essas estatísticas, mais de 10 mil pessoas já fizeram o treino e eu tenho estado a observar muito sobre as pessoas que têm vindo fazer o treino lá no Porto, que é aquelas que eu, na prática, vou acompanhando assim mais de perto, não é? Vou acompanhando todos os outros, mas estes do Porto, ultimamente, tenho acompanhado assim um pouquinho mais de perto, ou tenho mais estatísticas, digamos assim, para falar sobre isso. E até para aí há, sei lá, 2 anos, talvez até à altura do Covid, por aí assim. O que é que acontecia? A média das pessoas que procuravam o treino de gestão emocional rondava entre os 45, 55 anos. Alguns por aí, entre uma coisa e a outra. Às vezes um pouquinho mais, outras vezes um pouquinho menos, mas rondava muito por aí. Na realidade, as pessoas parece, e acho que existe um estudo sobre isso, que a partir dos 40 anos começam a colocar a sua vida em perspectiva, começam a ter novos desafios, começam a pensar se realmente estão a fazer o que deveriam fazer e a começar a ter novos sonhos e a pensar: será que eu estou a ir atrás dos meus sonhos? Será que eu estou a ter realmente aquilo, não é, o propósito para o qual eu quero efetivamente atingir aquilo que eu quero na minha vida? Claro que sim, com o Rosário Gil mudou a minha vida. Tu fizeste lá no Luxemburgo. Boa, boa, muito bem, muito bem. Muda vidas. Na realidade, o treino não muda vidas, tá, pessoal? Às vezes as pessoas dizem, o treino muda vidas. Não, o treino não muda vidas. O treino dá-te ferramentas para tu poderes mudar a tua vida se tu quiseres. Porque é muito fácil voltar para trás. Acredita que é mesmo muito fácil voltar para trás, tá? Então, na realidade, não foi a Rosária e o Gil que mudaram a tua vida. Foste tu que decidiste agarrar nas ferramentas pelos quais eles foram condutores do teu processo, agarraste nelas e transformaste a tua vida e mudaste a tua vida. E por isso estás de parabéns. Na realidade, eu costumo dizer, o nosso sucesso é medido pelo vosso sucesso. Porque quanto mais sucesso vocês têm, melhor trabalho de certeza nós estamos a fazer. Porquê? Porque estamos a preparar-vos melhor para as ferramentas de inteligência emocional para que vocês possam utilizar no vosso dia a dia de forma mais adequada e terem os resultados que vocês merecem. Está bem? Mas eu estava a dizer então que até mais ou menos à altura do Covid, a nossa média de idades para fazer o treino rondava entre os 45 e os 55 anos. E uma coisa, perfeito, nós mudamos vidas, exatamente, cada um muda a sua própria vida. E muitas vezes é anjo para ajudar outras pessoas a transformar a sua própria vida. E quem é anjo sabe o que é que eu estou a falar. Quem já levou alguém para fazer o treino, quem já inspirou outras pessoas para fazer isso, sabe quanto isso é transformador para a sua própria vida também. Não é para a vida do outro só, é para a própria vida. Porque é um sentimento, não sei, não se explica. Só quem passou sabe. Só quem foi anjo realmente sabe. Então vamos lá. Voltando aqui às idades, à média de idades. Porquê? Porque cada vez mais, nestes últimos tempos, a média de idades de pessoas que fazem o treino tem vindo a baixar. Na realidade, hoje em dia, estamos com uma média talvez entre os 30 e os 40 anos. Temos pessoas que
felizmente já vêm fazer treino bem cedo, com 18, 19 anos, às vezes vêm com 17 anos, às vezes até com menos, mas precisam da autorização da equipa sempre a fazer o treino, sendo menores. Mas temos já pessoas muito mais jovens a fazer o treino, 18, 19, 20 anos, e isso faz toda a diferença no sucesso que essas pessoas vão ter na sua vida, no fundo, não é? Na sua vida quê? Pessoal, profissional. Porque não é só, às vezes as pessoas dizem, eu só vou mudar a minha vida pessoal. Não. Porque quando tu começas a fazer melhores escolhas, na realidade tu vais ter mudanças e impacto na tua vida como um todo. Então, por exemplo, eu tenho acompanhado alguns destes jovens que têm feito o treino lá no Porto e que têm estado a ter bastante mais resultados. Pessoas que têm estado a tomar atitudes completamente diferentes e a terem resultados completamente diferentes. Jovens que passaram a tomar decisões a nível inclusivamente profissional para alavancar mais os seus resultados, acreditando nelas próprias, deixando de ouvir, entre aspas, aquilo que as outras pessoas bloqueiam ou colocam como crenças limitantes na vida delas. E a Bia está aqui a dizer, a Bia que fez o treino com 17 anos, não é? Bia, não sei se queres participar aí, era ótimo se tu pudesses participar, porque talvez sejas a pessoa mais jovem que aqui está e que possas participar aqui e impactar, talvez, e inspirar outras pessoas com a tua própria experiência. O que é que tu achas disso? Se tu achares que sim, se estiveres num local apropriado para poderes entrar em live, e se tu quiseres diz só sim, que eu faço daqui o convite, que é para tu poderes entrar e partilhares um pouquinho o que é que mudou na tua vida enquanto jovem, o que é que tu achas que isso vai trazer de diferença na tua vida. Porque é o que eu estou a dizer, faz toda a diferença na vida dos jovens, não só a nível pessoal, como a nível profissional, como a nível de relacionamentos. Sim, então vamos lá ver se eu te consigo convidar. Vamos lá ver aqui. Já te fiz aí o convite. Vamos lá ver se desta vez consigo que entres aqui em live comigo. Em princípio é só aceitares, Bia. Tá? A Bia tem contribuído para estas estatísticas descerem, não é? Dos 30 para dos 20, dos 30 para os 40 anos. Exatamente. Tá? Bia, consegues aceitar aí? Vamos lá ver. Vou voltar aqui a fazer o pedido, Bia, para ver se consegues entrar. Senão também tenho aqui a Judite, que tem a filha. Opa! Temos aqui uma cara bonita a entrar. Está tudo muito escuro. Onde é que tu andas? Ah, ora aí estás. Alô, bom dia, bom dia. Está tudo Olá! bem contigo, Bia? Sim, contigo, Ana. Também, tudo ótimo. Preto, não sei. Não, mas eu vejo-te e está tudo perfeito aqui. Talvez tu vejas preto, mas está a transmitir bem. A não ser, se alguém está a ver tudo preto, comenta aí, está tudo preto, que a gente já sabe. Mas aqui acho que está tudo bem, pelo menos eu estou a ver aqui muito bem a minha cara, a tua cara e está tudo maravilhoso. Então conta lá, Bia, como é que uma jovem de 17 anos vem fazer um treino de gestão emocional? Fala lá, conta lá um pouquinho. Pois, eu vou contar. Então, foi assim. Nós conhecemos o treino através do Rui, porque, pronto, o Rui foi nosso professor. E conhecemos através dele e ele disse, vai-te fazer muito bem em relação, principalmente à tua mãe, hum, à tua vida profissional, aquilo que tu queres continuar a seguir, que é a fotografia, porque depois de fazer o MAP, eu percebi que tem mais sentido continuar com fotografia do que só fazer o curso e desistir. Porque eu não tinha motivação nenhuma, não tinha ânimo nenhum, não tinha nada, nem sequer sabia o que é que eu queria fazer da minha vida. Pronto. E ajuda mais em relação à minha mãe, Uhum. porque havia muita mais confusão e muitos mais problemas. E eu soube, depois de fazer o treino, como controlar isso, contornar isso, como ajudar também ela a evoluir, porque, ok, também fazia coisas
que não fazia sentido. Na minha cabeça fazia, mas na prática não fazia Os filhos sentido. também inspiram os pais, não sei se sabes. Depois inspiram. Eu gostava que a minha mãe fizesse o treino, Vai mas fazer no tempo é um bocado dela. difícil. Vai fazer no tempo dela. No tempo. Então, eu acho que com esta evolução depois do mapa, ela começou a perceber que momentos dela que ela falava e da boca para fora que não faziam sentido. Depois do mapa, começou-lhe a perceber, começou-se a perceber isso. Tipo, ok, ela está a evoluir, está a crescer, vou deixar ela ir, mas, tipo, eu estou aqui. Mesmo ela dizendo indiretamente, ela estava. Ajudou-me também, como eu disse, não tinha motivação, ajudou-me também a motivar para os meus objetivos. Meus objetivos, que mais? Diz-me uma coisa, Bia. Nós lá no treino trabalhamos o projeto de vida, não é? Certo. Trabalha muito sobre os objetivos, sobre os sonhos. Tu fizeste o teu treino quando? Há quanto tempo? Novembro. Novembro, portanto estamos a falar de 2 meses, 3 meses. 3 Para aí assim. meses. De lá até cá, já conseguiste concretizar algum dos teus objetivos do projeto de vida? Sim, e outros que já tinha planeado antes de fazer o mapa, por acaso. Boa. Então acho O mapa deu mais ferramentas para eu conseguir evoluir, tanto como profissional como na minha vida pessoal. Ainda tenho muita coisa mais para aprender, porque ainda estou tipo a começar. Lá está, ainda só tenho 17 anos. Eu tenho muito que aprender e quero evoluir cada vez mais. E antes de fazer o mapa, eu fiz uns objetivos, mas foi assim uma coisa muito vaga, não tanto como aprendemos lá a fazer no mapa. E por incrível que pareça, foi resultando. E ainda está a resultar. Acho que é isso. que bom. Olha, então e diz-me uma coisa, achas que realmente vale a pena começar a investir tão cedo nessa parte emocional? Sim, claro que sim. Torna a vida mais fácil. Boa. Se tu pudesses dar assim uma palavra às jovens da tua idade ou um pouquinho mais velhos sobre o treino, que dizem que é um investimento muito grande, na realidade eles não dizem que é um investimento grande, dizem que é muito caro mesmo, não é? Mas a gente é que sabe que é um investimento. O que é que tu poderias dizer a essas pessoas? Em relação a isso, tá, eu não tinha dinheiro, basicamente nem nada, porque eu não trabalhava, não fazia nada para conquistar os meus objetivos, para ter dinheiro. E as propostas vão aparecendo quanto mais as pessoas procuram. Então eu diria que se não tens dinheiro, fala com alguém para ajudar, porque nós encontramos sempre alguma solução para te ajudar. É isso que eu diria às pessoas da minha idade. E que se tu queres mesmo, vai atrás, vai para o teu X, corre atrás do teu X e vai. Essa do corre atrás do teu X, quem quer saber tem que ir lá ao mapa. Vai ao mapa, faz o mapa. Faz um mapa, é isso mesmo, é isso mesmo. Então diz-me uma Mapa agora. Agora. agora já é tarde, não é? O próximo. É também só ao próximo, não é? Porque na realidade, se a gente sabe lá o que é que vai acontecer depois do próximo, não é? Muito bem. Então tu disseste que não tinhas motivação e que não sabias muito bem o que é que querias fazer da tua vida. Neste momento, depois de teres feito o teu treino, isso ficou mais simples para ti? Tu neste momento já sabes o que queres fazer? Como assim? Não entendi. Portanto, tu disseste ainda há pouco que não sabias exatamente o que é que querias ser na vida, em termos profissionais, que estavas assim um bocado desmotivada, certo? Neste momento, isso está tudo mais simples para ti? Tu já sabes o que é que queres fazer da tua vida? Sim, agora sim, já está muito mais simples, muito mais claro, muito mais objetivo. Até posso partilhar o que é que eu gostava de fazer, que é continuar a ser fotógrafa. Um dia mais tarde ter o meu próprio estúdio, que é um objetivo muito grande, mas está dividido em passinhos pequeninos. E está muito mais claro, em termos profissionais como pessoais. Então, na prática, tu conseguiste neste momento ter ferramentas para tomares melhores decisões para a tua vida. Sim. Achas que o MAP te ajudou nisso?
Ajudou muito, muito, muito. Muito bem. Então diz-me uma coisa, há pessoas que fazem o treino, mas depois desaparecem, digamos assim. Achas que vir, continuar a alimentar-te, digamos assim, nos outros treinos a seguir, não é? Porque tu sabes que existem alguns momentos em que é possível voltar a estar com a equipa, voltar a estar com outras pessoas. Achas que isso é importante no teu próprio processo de evolução, na consolidação do teu próprio processo? Sim, porque lá está. Em termos de estar em casa e estar na nossa vida, acaba às vezes por desmotivar e ir abaixo por certas pessoas que estão ao nosso redor. Querendo ou não, afeta. Certo? E é muito bom ir para lá e repor as energias de tudo, basicamente. Às vezes basta ouvir alguma coisa que tenha acontecido no outro treino anterior que vai se lembrar tipo, do teu próprio treino, do que aconteceu no teu treino. Então isso é muito bom. Pôr as energias, ver as outras pessoas, como é que elas foram para lá, porque eu também já acompanhei para lá, e a voltarem completamente diferentes. As pessoas parece que mudam, não é? A própria feição, a própria pele, não é? Os olhos brilham Completamente diferente. diferentes. É verdade. Eu costumo dizer que o bónus do treino é fazer um lifting facial. As pessoas ganham anos de vida. É verdade, é verdade. E as pessoas às vezes acham, não sei, talvez até seja interessante isto que eu estava até a perguntar, porque muitas pessoas acham que vão investir neste treino e depois nunca mais têm acompanhamento, que se vai perder. É possível continuar a evoluir connosco, mesmo sem investir mais por isso? Sim, porque lá está também a equipa está presente, as pessoas ao teu redor parece que estão na mesma energia que tu e está tudo a fluir. Então vai sempre tudo correr minimamente bem. Vai estar connosco no próximo fim de semana? Em princípio, sim. Se Ah, chegar lá. a gente espera que sim, eu também espero chegar lá. Se não chegar, vai ser um bocadinho complexo, mas alguém há de fazer, também não é por aí. Mas eu espero ser eu a fazer. É muito bom. Olha, e diz-me uma coisa, por exemplo, tu disseste que vieste através do Rui, que é teu professor. O que é que tu achas que os professores, se tivessem mais ferramentas de inteligência emocional, poderiam ajudar ainda mais os jovens na própria escola? O que é que tu achas sobre isso? Em relação a isso, sim, eu acho que sim, porque nós estamos num curso profissional e era sempre a mesma coisa, sempre a repetir a mesma coisa. Nós não estávamos com interesse, nós não estávamos atentos, nós nem nos apetecíamos às vezes ir para a escola, porque lá está, não havia aquela coisinha diferente, tá? E não é só as próprias aulas em si, mas a convivência com, por exemplo, o Rui foi muito diferente a convivência com o outro setor que nós tínhamos. Ele chegou, quis nos conhecer primeiro, as aulas dele eram mais produtivas, mais criativas e influenciou-nos, querendo ou não, influencia-nos. Por isso eu acho que sim, ia ser muito melhor. Na realidade, a criatividade vem muito, não é? Por essa parte da gestão emocional, porque tu trabalhas muito essa parte criativa, a parte dos sonhos, a parte de desenvolver novas coisas. E achas que, tu disseste que tiveste o professor o Rui, não é? E tiveste um outro professor antes, tiveste vários professores na realidade. Qual é que tu achas que é assim a grande diferença entre um professor que tem estas ferramentas de gestão emocional e um professor que ainda não tem essas ferramentas? A grande diferença Sim. ajuda-nos a evoluir muito mais. Não só a nível profissional, mas como pessoal. Então, Porque, querendo ou não, eles estão lá para nos ajudar, para nos ensinar, a nível profissional e a trabalhar a nossa criatividade, mas como. Ai, estou a gaguejar. Mas como pessoa e tudo, ele ajuda-nos. E, por exemplo, se vir que aconteceu alguma coisa de mal, se tu estás triste ou assim, não é como os outros que ignora e que tipo passa e olha, ok, está-se tudo. Ele não, vai contigo, fala contigo, tenta-te ajudar, o que é que precisas, olha, eu estou aqui. Eu acho que isso ia ser muito bom, não só para nós, mas para os professores também. na realidade, outro público-alvo que eu trazia aqui, ainda há bocado falei sobre os pais, não é? Tu falaste sobre a tua mãe, que ela tem o próprio caminho dela, ela faz aquilo que ela sabe fazer na prática, não é?
Eu também não fui a mãe que sou até fazer o meu treino e eu reconheço isso, Sim. mas pronto, decidi Ela dá fazer o melhor dela, querendo ou não. exatamente. Os pais, aliás, eu duvido que algum pai, pai-mãe, não é? Quando eu digo pai, pais, mães, façam algo para prejudicar os filhos. Na realidade eles fazem, mas eles têm os seus próprios medos, têm as suas próprias crenças e não sabem fazer de forma diferente. Então, daí eu ter falado realmente que os pais é um tipo de pessoas que se deveriam propor muito a fazer este tipo de treinos. Mas também trago aqui, efetivamente, os professores e os educadores, porque eles também têm esse papel de vos motivarem a encontrar inclusivamente o vosso próprio futuro. Porque hoje em dia, eu não sei se tens essa sensibilidade, mas quer dizer, os jovens passam muito mais tempo na própria escola do que às vezes em casa. Passam muito mais tempo Sim. com os professores do que passam com os pais, muitas vezes. E os próprios professores, tendo essas ferramentas, eles podem ajudar a impulsionar e a criar novas estratégias, a motivarem-se e a encontrar novas soluções baseadas nestas ferramentas de inteligência emocional. Eu até trazia aqui, não é? Aproveitando que estou aqui a falar contigo, é sempre bom ter uma outra cara aqui connosco. Duas caras bonitas aqui numa live fica sempre muito melhor do que só uma, não é? E eu trazia aqui, na realidade, essa questão dos professores e educadores, porque na própria inteligência emocional nós aprendemos muito sobre a parte da comunicação. Não sei se te recordas, nós falarmos lá, nós temos 3 tipos de comunicação, que é visual, auditiva e sinestésica, e ao percebermos essas formas de comunicação e os próprios professores entenderem essas formas de comunicação, eles podem entender também como comunicar melhor com os próprios alunos. Eu não sei se tens essa sensibilidade ou se consegues perceber, por exemplo, eu vou tomar aqui o Rui como exemplo, porque tu falaste dele, está bem? Sim. Se consegues perceber essa sensibilidade no Rui, de ele falar com as pessoas de forma diferente de acordo com o tipo de pessoas. Não sei se já conseguiste perceber disso. Sim, isso eu já me percebi porque, por exemplo, nas aulas que a gente tinha com ele mostrava, mas de várias formas a mesma coisa. Porque ele percebia que não havia só uma pessoa que sentia a forma de ver, então ele mostrava uma coisa de várias formas. Na realidade, quando nós fazemos, tu fazes apresentações em público ou não? Sim, só dentro da turma. Mas já fazes. Normalmente, quando se Sim. faz as apresentações, nós temos que utilizar os 3 canais de comunicação, não é? O visual, auditivo e sinestésico. Porquê? Precisamente para conseguirmos comunicar com todo o nosso público. Tu, como fotógrafa, tendencialmente vais talvez utilizar mais o teu canal preferencial visual, porque tu precisas de ver, captar os momentos, captar o sorriso, não é? Captar a paisagem, captar a luz, tudo isso. É normal que tu vais desenvolver mais essa parte visual, mas tu vais comunicar com clientes que são auditivos e clientes que são sinestésicos, então é muito importante, quando trabalhas isso, entender que todas as pessoas comunicam de forma diferente. E isso talvez vá fazer muita diferença e talvez tu tenhas percebido isso no próprio treino e trazido essas ferramentas para comunicar com as pessoas de forma diferente. Tu tens essa sensação de comunicar com as pessoas também de forma diferente? Ainda não. Ainda estás a trabalhar essa parte. Porque, exato. Não é que é difícil para mim, é difícil eu identificar pessoas que têm outros canais diferentes. Às vezes é um bocado difícil, mas vai lá, vai lá. Na realidade, nós no MAP falamos de uma forma muito leve, não é? À medida que nós vamos acompanhando as pessoas ou que elas fazem outros processos de evolução, por exemplo, quando fazemos a formação em Practitioner, em PNL, isso é muito falado, a forma de comunicação, como identificar as formas de comunicação, como comunicar no canal preferencial do outro, como através de um simples abraço, um simples aperto de mão, a utilização das palavras, tudo isso pode nos dar pistas sobre a forma como a outra pessoa comunica. E aí eu ajusto. Quando eu não sei, o que é que eu faço? Utilizo os vários canais, não é? Utilizo os 3 e aí eu sei que vou chegar a todas as pessoas, ou tendencialmente chegarei. Então, muitas vezes os professores, se tivessem também conhecimento dessas ferramentas, não é? Eles próprios também conseguiriam chegar mais aos alunos.
Porque muitas vezes os professores dizem, ele não presta atenção, está ali, está sentado de lado, não presta atenção nenhuma. E muitas vezes a forma de comunicação desse aluno é auditiva, então ele precisa de estar lá para captar com o ouvido aquilo que o professor está a ouvir. E muitas vezes esses alunos, a gente percebe que eles nem precisam de estudar, basta-lhes ouvir. E às vezes parece que estão desatentos na aula e eles aprendem só de ouvir. Como é que é o teu processo de aprendizagem? Conta lá. Tu basta-te ouvir e aprendes ou precisas de marrar para aprender? Conta lá. Não, eu não estudo na prática. Se estiver a ouvir e se estiver a fazer o que mandam, por exemplo, como as apresentações, por exemplo, temos que fazer um relatório direitinho, não sei o quê, essas tretas todas. Mas basta estar a ouvir um bocadinho e já capto, ok, é isto, e vai, não preciso estudar, ok? Está tudo bem. Já percebemos que o teu canal preferencial aí para estudar é o auditivo, tu ouves e aprendes. Mas quando tu preparas os relatórios, quando fazes tudo isso, na realidade estás a utilizar os vários canais. Isso ajuda a interiorizar muito mais o conhecimento, está bem? Mas à medida que vais aprendendo, e a net tem isso tudo também, não é? Nós podemos ir desenvolvendo mais e mesmo os apoios que nós estamos a dar às pessoas do Projeto Vida, que não tiveste a oportunidade de estar. Tiveste no nosso encontro de mapianos. Tive, claro. Tiveste, exatamente. Aí vamos também aperfeiçoando um bocadinho mais. Então é isso, não é? Porque vamos aprendendo de várias formas. Há processos mais rápidos, há processos mais lentos, mas cada um vai fazendo também de acordo com as suas próprias possibilidades. Tu ainda estás com 17 anos, ainda tens que construir a tua vida, não é? E mesmo assim já muito fizeste, que é um processo de muita inspiração. Tens, olha, mas Bia, deixa-me dar-te uma novidade, eu também tenho ainda muito pela frente. A vantagem é que tu começaste mais cedo. Então, quando chegares à minha idade, se tu continuares nesse processo de evolução, estás muito mais evoluída que eu, tendencialmente, não é? Porque eu comecei o processo mais tarde. E talvez seja exatamente por isso que as médias, efetivamente, das pessoas que estão a fazer o treino agora sejam mais baixas, não é? Pessoas mais jovens estão a fazer estes treinos, talvez até inspirados por pessoas como tu, não sei se sabias disso. Muita gente, por acaso. Olha, o Filipe está a dizer que estás grande. Ela está e é, não só está, ela é grande. Talvez ela ainda nem tenha percebido o quanto ela é grande, mas vais perceber, tá? Muito bem. Bia, não sei se queres partilhar assim alguma coisa mais com as pessoas que nos estão aqui a ouvir, alguma dica, alguma coisa que é para que elas possam também tomar as suas decisões, tomar melhores decisões. Conta lá. Faça um mapa. Pronto. Tenho tudo dito. Faça um mapa. Faça um mapa. Mas há pessoas que têm muito medo. Parece que a gente bate lá em vocês. É isso que acontece? Tem medo? Vai com medo mesmo, não é? Vai com medo. Depois o medo acaba por ir embora. Vai com medo. Então, mesmo as pessoas que têm medo, ou algum tipo de medo, tu poderias dizer, vai na mesma, é isso? Vai na mesma. Agarra a oportunidade e vai. Achas que é um ambiente seguro para trabalhar as tuas emoções lá no treino? Claro, ninguém bate. Ninguém bate, não é? Seguro, ninguém bate. Há uma coisa que as pessoas dizem muitas vezes é, será que eu me vou expor? Alguma vez tiveste de te expor durante o treino? Expor a tua vida, expor alguma coisa? Só falam o que quiser. Se não quiser falar, não fala. Tudo certo. Mas partilhar é bom, sim. E muitas vezes é comigo próprio. Estou a partilhar algo meu, mas parece que eles não estão a ouvir. Porque eu estou ali para trabalhar as minhas emoções e não as dos outros. Na realidade, nós fazemos o treino de forma a proteger exatamente a privacidade da pessoa. E muitas vezes, mais do que ouvir o que o outro está a dizer, é verbalizar o que nós temos que dizer, não é? E quando tu verbalizas, no fundo, é como se estivesse a deitar cá para fora coisas que às vezes estão aí acumuladas dentro, tu não te lembravas, tu não tinhas coragem de dizer, e que mesmo que o outro, por algum motivo, tenha ouvido, na prática, passado uma semana, já não lembra nada. Porque a pessoa vai lá para viver o treino dela, não é para viver o treino do outro. Exatamente. Não é assim? Então, está tudo bem. Então, se eu pudesse dizer, e complementando aquilo que tu disseste, é faz o treino porque ninguém se expõe
estamos em ambiente seguro. O hotel tem condições maravilhosas para proteger as pessoas que estão a fazer o treino, porque estamos isolados dos hóspedes comuns, digamos assim, e efetivamente Muito comida boa. boa, o hotel é bom, tem uma piscina maravilhosa, ao lado do mar, hein? É tudo bom, não é? Exatamente. Mas o mapa O ainda é mapa melhor. ainda é melhor do que tudo o resto. O resto aproveita-se em qualquer altura, verdade? Exatamente. E o mapa começa quando tu terminas o treino, verdade? Pois é verdade, é verdade. É isso mesmo. Bia, conto contigo no próximo fim de semana. Tenho lá o teu abraço à tua espera. Já sabes os Tá momentos em bom. que podes estar connosco. Não vamos partilhar isso. Quem quiser saber tem que fazer o treino primeiro para saber como é que funciona, que é para não estragarmos também o treino das pessoas. Na realidade, ninguém conta o que se passa no treino, que é para que a própria pessoa possa viver o seu próprio treino, sem limitações, sem crenças, sem nada instalado. Vai livre de aprender e experienciar a sua própria vida. É isso, Bia? Exato, é isso. Muito bem. Bia, se quiseres continuar aqui enquanto eu vou falando, podes continuar aí. Se não, clicas aí no xizinho e eu vou partilhar aqui só mais uma ou duas coisas antes de dar termo aqui à nossa live, tá? Quero-te agradecer Tchau. por teres entrado, quero-te agradecer pela tua partilha, pela tua inspiração sempre. Tomara a mim que eu pudesse ter tido essa oportunidade pela tua idade. Mas fui quando deu, fui quando soube, ainda bem que eu fui, tá? Gratidão pela tua partilha, pela tua disponibilidade e por seres também um anjo na vida de outras pessoas. Está bem? Não. Tchau. Até ao próximo fim de semana, 2, 3 e 4, estamos lá na Póvoa de Varzim, no Hotel Axis Vermar. Quero ver lá essa tua cara, esse teu abraço, está preparadinho para ti. Muito bem. A Bia, que tem 17 anos, só para quem não acompanhou desde o início e que estava aqui a partilhar um pouco como é que tem sido para ela, o que ela experienciou, o que ela tem aproveitado pelo facto de ter trabalhado a inteligência emocional tão cedo. E estávamos a falar, enquanto eu estava a falar com ela, estava a falar exatamente sobre educadores e professores, a importância que também existe de eles estarem preparados nesta parte da gestão emocional. Porquê? Professores e educadores têm as suas próprias emoções, têm a sua própria família, têm as suas próprias vidas e têm também que as saber gerir. Só que para além de terem que as saber gerir, elas têm que fazer o quê? Saber gerir as emoções dos jovens e das crianças que passam por eles. E que muitas vezes é menos fácil, porque os jovens, as crianças, elas não vêm preparadas de casa. Muitas vezes os pais não conseguem acompanhar o seu próprio processo e os professores têm um papel fundamental. E uma das coisas, para além da parte da comunicação, que eu estava a falar com a Bia, não é? O saber como o jovem, a criança comunica, saber que o posicionamento da criança e do jovem na sala diz muito sobre a forma de comunicação dela, dizer muito sobre a parte da comunicação, não só verbal, o que as pessoas falam, também nos ajuda a identificar a forma como ela comunica, mas também a postura não verbal. Porque muitas vezes os jovens chegam com problemas à escola, chegam com depressões à escola, chegam com determinadas posturas que, se os educadores, não é, e os professores estiverem preparados para esta parte da gestão emocional, eles também vão conseguir identificar esses comportamentos nos jovens e conseguir ajudá-los. Porque muitas vezes a Bia dizia há pouco que às vezes os professores parece que não ligam, não é? Que eles levam problemas e que não ligam, mas que o Rui trazia uma forma de ajudar diferente, porque ele está preparado, não é? Ele trabalhou, ele tem trabalhado muito sobre essa parte da gestão emocional e ele consegue identificar, através da própria postura corporal do jovem, que ele está com algum tipo de desafio e isso permite-o ajudar de uma forma diferente. Professores que estão despreparados para essa parte da inteligência emocional, é normal que não tenham ferramentas para isso. Então é muito importante cada vez mais procurar-se esse tipo de parcerias, puxem por nós para fazermos protocolos com as escolas, para fazermos workshops e palestras na escola, para envolver pais, professores, alunos nesse processo de evolução, que é um processo conjunto, porque todos eles interagem e influenciam e impactam na vida do outro.
E ter ferramentas de gestão emocional cada vez mais cedo é fundamental. Não só para as crianças e jovens eles começarem a ter essas ferramentas, mas para as próprias pessoas que estão a fazer esse acompanhamento e a ajudar a criar os nossos jovens do futuro. Muitas vezes estes jovens têm vindo fazer, não é? Como eu disse, as novas médias têm sido entre os 30 e os 40 anos. Lógico que temos estes 17 anos, depois temos se calhar alguns de 50 e vai ali aligeirando a média. Mas temos tido já muitos jovens mais novos, portanto 18, 19 anos. E isso faz com que eles tragam realmente melhores decisões para o futuro deles, porque eles vão trazer muito mais segurança na vida deles. Porque quando eles vão trabalhar lá no mapa as suas emoções, que nós trabalhamos lá as emoções básicas, medo, raiva, alegria, tristeza, ao fazer isso eles estão a trabalhar nos alicerces das emoções. E ao trabalhar nos alicerces das emoções, eles estão a trabalhar na prática todas as outras emoções que passam na vida deles. Então muitas vezes as inseguranças começam a desaparecer. Óbvio que eles vão ser inseguros em algumas áreas. Normal, eu mesma sou insegura em algumas áreas. Ainda que eu vou ter um trabalho, um processo contínuo até chegar ao final da minha vida. Só quando eu fechar os olhos de vez é que eu vou deixar de trabalhar. Pelo menos nesta vida, não é? Noutra vida não sei. Como ainda ninguém vai cá contar o que é que acontece depois, eu só posso trabalhar esta vida. Então, é muito importante nós trabalharmos em permanência. A Bia estava a dizer há pouco, eu vou continuar, eu ainda tenho muito para aprender. Claro que sim. Todos nós temos ainda muito para aprender. As pessoas que acham que já não têm mais nada para aprender, cuidado, porque tudo que não cresce, morre. Então começa a perceber se andas a morrer aos poucos por deixares de utilizar algumas ferramentas, por deixares de te permitir novas aprendizagens, por deixares de te permitir a novas experiências. Muitas vezes pelo medo. Tivemos uma live há pouco tempo sobre o medo. É mesmo isso, muitas vezes por medo tu deixas de evoluir, com medo que tu vais descobrir. Mas quando as pessoas dizem, eu não sei se vou descobrir alguma coisa de errada em mim, tu sabes que existem coisas erradas em ti, não tem como. Ninguém é totalmente perfeito que não tenha nada para trabalhar. Ninguém. Se houver alguém para assim, digam-me que é para eu mandar para estudo, porque isso não existe. Todos nós vamos ter sempre coisas para trabalhar o resto da nossa vida. Mas é só a minha opinião, está tudo bem. Se achas que não, está tudo bem. É a tua opinião e está tudo ótimo. Agora nem vale a pena assistir a estas lives se tens essa opinião, porque aqui só está quem realmente quer evoluir, quem quer aprender, quem quer crescer, quem quer consolidar novos conhecimentos, quem quer aprender muito sobre a inteligência emocional, que é aquilo que nós trabalhamos lá no OK Porto, está bem? Então, essa parte de pais que eu já falei, dos educadores e dos professores que eu já falei, dos próprios jovens que cada vez mais cedo estão a fazer isso. Os próprios jovens, hoje em dia fala-se muito do bullying, não é? Os próprios jovens saem muito mais preparados para lidar com essas situações de bullying, porque isso tem muito a ver com a parte da inteligência emocional, o saber como agir perante situações de bullying, não só deles próprios, como às vezes dos amigos, que eles vêm sofrer bullying e não sabem o que fazer com isso. Então eles aprendem muito sobre isso nessa parte da gestão emocional. E temos os nossos novos empresários, porque a nova geração está a criar novas empresas, novos negócios, novos mini ou microempresários, e isso ajuda-os a tomar também melhores decisões para as suas próprias empresas, para os seus próprios negócios, porque as empresas têm pressão, ser empresário traz pressão. Eu não sei se está aqui alguém que seja empresário, mas os empresários têm pressão. Ainda hoje eu falava lá no escritório com uma pessoa que trabalha lá connosco, e ela dizia, ser empresário realmente não é fácil, porque existe muita responsabilidade associada. Um colaborador, se a empresa vai abaixo, se a empresa despede, ela sempre tem soluções da parte da segurança social. Um empresário não é bem assim. Então existem desafios, existem responsabilidades a ser assumidas, existe o próprio processo da autorresponsabilidade, que nós trabalhamos muito lá no MAP. Está bem? Então, só aqui para posicionar, o que é que eu falei aqui hoje sobre a parte da inteligência emocional em camadas cada vez mais jovens, a importância da educação emocional para os jovens, para os próprios jovens, crianças e adolescentes, para os jovens de idades mais novas que a minha, para os jovens da minha idade também, porque eu sou bastante jovem ainda, e quem for procurar fotografias minhas
10 anos atrás, já vai perceber o quanto eu estou a dizer que é verdade, que eu hoje estou bem jovem comparada com essa altura. A importância de cada vez mais de pais, professores, educadores estarem alinhados com esta parte da inteligência emocional, não só para eles próprios, mas para ajudar também os jovens a ter melhores decisões, a motivá-los, a ensiná-los e a inspirá-los a chegar mais longe. E, como eu disse também, essa parte de tomada de decisão. Ter inteligência emocional vai fazer com que a tua própria mentalidade crie novos caminhos, novas soluções, nova criatividade, como disse a Bia, e muito bem. Passamos a ser muito mais criativos. Está bem? Muito bem. Estou a dar aqui por terminada a nossa live de hoje. Lembra-te aí, quando eu terminar, de fazer o teu comentário sobre o que é que tu achas sobre esta parte da educação emocional em camadas mais jovens. O que é que tu achas sobre a idade de começar estes processos? Se achas que existe uma idade ótima para começar, se achas que existe uma idade boa para terminar, ou se achas que isso é uma coisa para a vida, tanto faz a idade que tenhas. Na realidade, a pessoa mais experiente, não é? Eu ia dizer mais velha, mas vou dizer é a pessoa mais experiente que já esteve connosco a fazer o treino, tinha 87 anos, portanto, esqueçam o estar velhos. Quando as pessoas dizem que não, porque depois vou ter que tomar decisões para a minha vida, na prática a pessoa já tomou decisão, só ainda não teve coragem para implementar essa decisão. Então, cuidado, porque na realidade tu já tomaste essa decisão, só estás a atrapalhar o teu processo ao deixares de agir. Está bem? Então comenta, partilha esta live com os teus amigos, marca aí os teus amigos que merecem ter conhecimento sobre esta live. Convida os professores a falar connosco lá no OK Porto. Nós vamos estar no próximo fim de semana, 2, 3 e 4, a fazer o nosso treino. Convida a estar connosco, a falar connosco, a marcar palestras nas escolas, para que possamos levar este processo também junto de pais, de professores e de jovens, porque muitas escolas já se predispuseram a fazer isso e nós temos visto os resultados que isso tem trazido para a vida dessas pessoas que estão envolvidas. Então, a equipa do OK Porto está disponível para estar nas escolas, fala com a equipa, fala como é que nós podemos fazer, marca parcerias também que nós podemos fazer com as próprias escolas, com outras entidades também, que fazemos com empresas também, está bem? E estamos juntos então, 2, 3 e 4, lá no MAP do Porto, na Póvoa de Varzim, quem se permitiu a estar presente no nosso processo, sim, no nosso, porque eu também evoluo durante esse fim de semana, mesmo como treinadora, eu evoluo em todos os treinos, aprendo imenso em todos os treinos com as pessoas que passam por lá, mesmo sendo condutora ou sendo conduzida, muitas vezes em alguns processos diferentes, porque todos os treinos são diferentes e estamos lá à tua espera, tá bem? Então, até na próxima semana não vai haver live, tá? Recordando que na próxima semana, como temos o encerramento do MAP na segunda-feira, eu vou estar lá com as pessoas que se predispuseram a fazer o treino e com outras pessoas que já fizeram o treino há mais tempo, mas estarei de hoje a 15 dias com uma nova live marcada às 20 e 29 e eu aguardo lá por ti. Entretanto, vai acompanhando também às quartas-feiras, temos as lives com o Rui, vai acompanhando também. Na próxima quarta ele vai estar a falar sobre a tristeza, sobre essa emoção que também tem estado aí muito presente na vida de muitas pessoas, tá? Então, até breve, conto com vocês, partilhem, comentem, inspirem outras pessoas neste processo, cheguem às camadas mais jovens, cheguem aos experientes jovens também e vamos acompanhando o processo de todos vocês. Contem connosco na equipa do OK Porto, nós também contamos com vocês. Até já e gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão também pela partilha da Bia, enquanto uma jovem de 17 anos aqui a partilhar como foi para ela, como tem sido para ela e como foi importante e vai ser a partir de agora ter estado neste processo. Então, até já e uma semana extraordinária, que hoje é segunda-feira, uma semana extraordinária. Até já!